Fala galera, bom dia, Jonatas aqui. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar falando sobre CRUD, tá? É uma extensão da aula anterior. Porém, aqui a gente vai utilizar do módulo da nova entrada para a gente fazer toda aquela configuração, toda a programação da edição e exclusão de itens, porque aqui nós temos componentes diferentes, tá? Então, para não ficar nenhum tipo de dúvida de como trazer a informação para dentro de um drop-down, para dentro de um rádio button, ainda mais na prioridade onde a gente está trabalhando o contexto, nós vamos fazer a continuação da aula anterior, tá bom? Então, bora lá? Bom, entrando no modo de edição aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar os ícones de edit. Vamos copiar ele, mudar para trash, tá? Que a gente pode deixar ele no tom de vermelho. Ok, inseridos os ícones aqui. Eu vou eliminar essa linha preta aqui, que na verdade só está acontecendo isso por falta do status, tá? A gente não tinha colocado o interlock antes lá de fazermos a programação do botão salvar. Então, um modo mais fácil aqui, para não ter que programar o remove, a gente pode vir aqui em data, a gente vai clicar com o botão direito na tabela de ocorrências, vamos em editar para ir direto para a tabela, e aqui ó, está o nosso banco de dados, ok? Porém aqui a gente pode ver que ele está sem a informação. Vamos clicar aqui no Edit em Grid View, a gente pode selecionar aqui, ó, clicar nesse quadradinho, arrastar para baixo, que ele traz a informação. Perfeito. Vamos dar um refresh e ele vai mudar de cor. Ok, resolvido o nosso problema. Tá? Então, vamos começar aqui pelo mais fácil. Vamos começar aqui por itens de remoção. Vamos no evento onSelect e nós vamos adicionar aqui uma variável. Vamos chamar a variável aí de remover e vamos definir ela como true. Vamos copiar este código, vamos selecionar o nosso formulário aqui, a nossa screen formulário, vamos no onVisible, vamos colar o nosso update context e vamos deixar ele como falso. Por quê? Porque quando abrir o aplicativo, se o pop-up de remover item estiver aberto, ele vai se fechar. Então, quando eu clicar aqui, ele abre novamente. Tá? Então, a gente vai vir aqui e inserir o nosso custom remover. Tá? Vamos deixar aqui. Para a gente definir ele bem no meio da tela, a gente vai fazer o seguinte, tá? Como a gente não está trabalhando no modo responsivo, eu posso simplesmente vir aqui em alinhamento, centralizar, alinhamento, meio, tá? Ah, eu estou trabalhando com o modo responsivo. Então, o que a gente pode fazer aqui no eixo X é simplesmente usar o comando parent.widget. Você perceba que ele vai sair para fora da tela. Vou abrir parênteses aqui porque a gente vai fazer uma conta. Então, é o tamanho da minha tela menos o meu tamanho, o tamanho do objeto, tá? Que vai ser self.widget e fecha parênteses que ele vai ficar na borda agora. Como que eu trago para o meio? Somente eu dividir por 2. Perfeito. Para definir a mesma coisa em altura, basta eu fazer a mesma coisa. Porém, eu vou trocar de widget para height. Perfeito. Agora, ele está no centro da tela. Então, vamos deixar ele aqui. Vamos selecionar o nosso objeto. Vamos aqui em valor. Vamos copiar o nome da nossa galeria. Vamos chamar ela de G histórico.
Vamos selecionar o nosso pop-up. Então, o que será valor? O ghistórico.selected.id. Perceba, trouxe o ID 1, só que, como informado na nota anterior, a informação ela não é intuitiva, tá? Então vamos colocar aqui um e-comercial, porque nós vamos concatenar as informações, tá? E um e-comercial na frente. Eu prefiro usar assim, se você quiser usar o comando concat, pode usar também, não tem problema nenhum, mas assim fica mais direto, é mais fácil da gente programar, tá bom? Então vamos colocar um texto. Deseja realmente... Vamos colocar, deseja remover o ID, dois pontos, espaço, para ele trazer a informação do ID selecionado, da sua lista de histórico. Então perceba que agora ele trouxe a informação. Deseja remover o ID 1, que foi o selecionado, da sua lista de histórico. Deseja remover o ID 2. Pronto. Funcionando. Aqui a gente vai trabalhar um pouco mais rápido porque a gente aprendeu no aula anterior. Perfeito? Então vamos selecionar aqui o nosso ícone para a gente copiar esta função. Vamos selecionar o nosso objeto. Aqui em cancela, vamos remover para false, tá? Vamos copiar aqui, porque ainda selecionado o nosso componente, a gente vai usar o delete. Então vamos usar o comando remove, tb ocorrência g histórico selected. Vamos colocar um ponto e vírgula, vamos dar um notify. Removido com sucesso. Vamos colocar o information, um segundo e meio. E por fim, vamos fechar o nosso pop-up. Vamos ver se funcionou. Clicar aqui. Vamos dar um cancela. O cancela não funcionou. Vamos ver o que está acontecendo. Ok, pessoal. Vindo aqui, não está funcionando porque eu simplesmente esqueci, tá, de copiar a nossa variável para o onVisible. Prontinho. Resolvido. Então vamos testar aqui. Vamos remover o item 1. Perfeito. Funcionando perfeitamente. Removido com sucesso. Agora nós vamos trabalhar na edição. Vou copiar aqui. Usar o onSelect. O edit igual a true. Vou copiar este código aqui do onSelect. Vim no onVisible também. Ao iniciar, eu quero que ele seja falso, porque eu quero fazer a inserção de um novo item. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ok. Vamos trazer agora as informações para dentro do nosso formulário. Para a gente checar se ele está funcionando, vamos utilizar essa label aqui como teste. Então, vou colocar aqui edit. Tá? Então, o edit está lá como true. Vamos voltar. Nova entrada, edit false, beleza. Inserção de item. Cliquei, mudou para true. Perfeito. Então, vamos selecionar aqui o nosso item. Tá? Esse é o código que traz as informações. Então, a gente vai vir aqui no default, tá? Não é no itens, é no default. Vamos usar o comando switch. A nossa variável, tá? Ele vai comparar a variável. Qual que é o valor que eu quero que dê match? Eu quero que dê match no true. Então, sendo true, eu quero que ele dê um lookup. Por que eu estou usando lookup? Quando nós criamos o botão de salvar, nós estamos salvando o ID, tá? Então, na nossa tabela diária, a gente tem os nossos dados completos, enquanto a ocorrência ela está trazendo apenas o ID da área.
por questões de relacionamento. Perfeito? Então vamos usar aqui lookup tbArea. O ID da minha tbArea seja igual ao meu G histórico, tá? Onde contém as informações, .selected.id área. O que eu quero que ele traga? O nome da área. Então vamos retornar como área. Tá? Então é só fechar o switch. Então aqui, se ele está como true, ele entra no modo de edição, o modo de edição estiver como true, ele vai ler o valor que está lá na minha tabela. Se não, ele vai respeitar o item. Tá? Então ele vai lá na tabela área e trazer todos os itens que eu tenho aqui. Então, clicando aqui, montagem, montagem, clicando aqui, ele tem que trazer logística. Perfeito, galera. Funcionou certinho. Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos selecionar aqui o default e fazer a mesma coisa para estação. Então, aqui está o código do item. Vamos vir aqui em default, vamos remover esse valor. Porém, aqui nós vamos usar o tb estação. E o ID vai ser o ID estação. Vou tirar o área e colocar estação. Ou seja, copiei aqui rapidinho, mas só para ficar mais claro. Edit, sendo true, lookup. Na tabela de estação, o ID da estação tem que ser igual ao ID da estação que está na galeria, ele vai trazer o nome da estação. Se tiver como true, ele vai respeitar o item. Então vamos ver aqui. Estação 1, perfeito. Aqui está como estação 1 também. Então aqui tem que trazer logística corredor 3. Logística corredor 3, perfeito. Vamos aqui na tabela de ocorrência. A nossa prioridade ela está sendo salva como valor. Tá? A gente está trazendo um valor diferente das outras que estão com texto. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer essa conversão de valor correspondente ao nosso item? Então, vamos utilizar aqui o default. Vamos utilizar a mesma lógica. Nós vamos lá no default, tá? Vamos usar o switch, tá? Também edit. O que eu quero que ele compare? Se ele for true. Se ele for true, eu vou usar um novo switch. Vamos usar o switch aqui. O que eu quero trazer? O G histórico, ponto selected, ponto prioridade. Tá. E o que eu quero comparar do prioridade? Se ele for 1, eu vou verificar aqui se a nossa coluna ela está ok, a nossa coluna está do tipo number, então a gente vai usar assim e não com aspas, ok? Se ele for 1, retorne nível 1. Vamos copiar o código aqui. Vamos fechar o nosso switch, sem erro. Vamos só terminar aqui. 2 e 3. 2 e 3. Então, o meu primeiro switch está fazendo o quê? Ele vai ler se dentro de edição, a variável edit, ela está como true. Se ela estiver como true, ele vai ler o meu histórico selected.prioridade. E ele vai ter que encontrar um valor nessa prioridade. Tá? Quais são os valores que ele pode encontrar lá? 1, 2 e 3. Então, se ele encontrar 1, eu quero que ele traga nível 1. Se ele for 2, nível 2, 3, nível 3. Então, aqui eu só fecho o meu switch. Vamos ver se funcionou. Perfeito, galera. Funcionando normalmente. Perfeito. Para os demais componentes é a mesma coisa, tá? Vamos selecionar aqui o nosso código lá do dropdown, copiar, vamos selecionar os dois ao mesmo tempo, vamos vir aqui em default. Para um, eu quero que ele traga o ocorrência.
Ok, desculpa, na verdade não é o lookup, tá? Vamos remover aqui. Eu quero que ele traga o G histórico. Ocorrência, ok. Agora vamos desmarcar aqui, selecionar o ação e vamos só mudar de ação. Perfeito. Ação final, ação final. Vamos copiar aqui o código e trazer para os outros dois. Selecionamos os dois rádios, vamos no default, vamos copiar aqui. Então, eu quero que ele traga status e para um eu quero que ele traga o elevar. Qual que é a diferença entre o rádio prioridade e o status? É que no prioridade eu estou salvando um valor, tá? Estou salvando um número que representa o texto. Então aqui, em nível 1 é 1 e segue-se a sequência. 2 nível 2, 3 nível 3. Aqui eu já estou salvando o texto, então eu não preciso fazer todo aquele segundo switch, tá? Eu já trago o valor direto. Então aqui em status, status e aqui no elevar, o elevar. Vamos selecionar aqui. Tem que alterar o status e alterar o status e gerência. Perfeito, galera. É assim que nós trazemos a informação para dentro do nosso formulário utilizando a variável edit, tá? Agora nós precisamos apenas salvar essas informações de volta caso nós queremos fazer algum tipo de edição, tá? Então, selecionando aqui a nossa variável, selecionando aqui o nosso switch, vamos selecionar o botão de salvar. Vamos manter aqui esse primeiro if. Então, se ele encontra os valores em branco, ele vai me retornar que os valores precisam ser preenchidos. Perfeito? Tudo isso aqui, ele está rodando no modo de inserção, tá? Então, eu vou selecionar aqui o primeiro if e vou dar um switch edit. Ok? Para ficar mais compreensivo, vou selecionar todos os itens aqui, vou apenas dar um tab para dentro. Então, se ele for false, ele vai rodar todo esse código aqui, perfeito? E se ele for true? Então, se ele for true, eu vou copiar este patch, tá? Com essas informações aqui. Esse parênteses, ele está fechando no if e encerrando o código. Então, eu vou tirar os dois pontos e vou inserir uma vírgula, porque agora eu quero trazer o switch caso true. Então, se caso true, agora vou inserir o código do estado contrário. Ele vai dar um patch na tabela ocorrência, porém não vai ser default. Ele vai ser lookup. Aonde? Na tabela de ocorrências, sendo que o ID precisa ser igual ao G histórico.selected.id. Não preciso trazer nada, porque assim ele vai trazer a record, que é a linha inteira, tá? De todos esses itens. Isso daqui permanece exatamente o mesmo, tá? E aqui no Notify, eu vou alterar de salvo para sucesso para editado com sucesso. Perfeito? Ele também vai limpar, porém agora eu preciso fazer a conversão. Se eu editei um item, eu tenho que deixar ele rápido para inserir uma nova linha. Então eu vou selecionar aqui o nosso código edit false, tá? Vou voltar ao botão e após o reset, ele vai deixar o nosso edit false. Vamos formatar aqui o nosso código. Vamos testar? Bom, ele já está no modo true, tá? Vamos voltar aqui para ele entrar no false. Ele está em false, não vou inserir nada aqui. E ele salvou, tá? Salvou, tudo em branco. Agora eu vou editar este item. Já trouxe tudo que nós deixamos preenchido. E perceba aqui que ele está com montagem 1, estação 1. Vamos mudar para manutenção, grupo, montagem e vamos escrever teste
de edição. Teste de edição, teste de edição. Vamos mudar para fechado e liderança. Vamos salvar. Perfeito, pessoal. Então é assim que funciona. Alterou para manutenção, grupo montagem, teste de edição, tudo que nós colocamos aqui e o formulário alterou. O nosso edit, ele se tornou falso novamente, pronto para inserir uma nova linha. Ok? Vamos remover aqui esse código, tirar o espaço e tá aí, pessoal. Pronto o nosso CRUD, tá? Essa aula de CRUD ela se encerra por aqui. Nesse momento você já aprendeu como criar um item, apagar o item e trazer as informações de volta para dentro do formulário com os seus respectivos componentes já selecionados com as colunas certas, ok? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como utilizar do Power Automate para salvar alguma informação que você queira no Planner ou notificar via e-mail. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, utilizem os comentários. E tenha um ótimo dia, pessoal. Até mais, fique com Deus.